Estamos com a casa cheia hoje, né? A casa do Senhor. Me alegrei quando me falaram que nós iríamos, né? Para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem louvar a Deus por o dia de hoje, por esta bênção? Amados, como é maravilhoso ver crianças que estão se preparando, pais que estão preocupados, famílias que estão sendo consolidadas na rocha que é Jesus Cristo. Isso é muito importante, amados, porque nós estamos aqui para ir para a casa, para ir para os céus. E esta preparação, ela é muito importante. Amém? Agora é o momento da palavra. Eu quero agradecer demais o tempo de cada um de vocês. Nós estamos aqui juntos. Hoje nós tivemos aqui a apresentação das crianças. Pode ser que nós tomemos um pouco mais de tempo, mas nós estamos aqui preocupados com o alimento celestial. Amém? Glória a Deus. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga: se prepare para aprender mais sobre a palavra. Pergunte: você está confortável? Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, a semana passada nós conhecemos mais sobre o Deus Espírito Santo, sobre o Deus que nos prepara, que nos capacita. Sem Ele nós percebemos que é impossível se preparar para o reino celestial. E nós vimos, amados, através de Êxodo capítulo 33, sobre os 5 componentes da unção do Espírito Santo, e nós vimos que foi revelado através do profeta do Senhor, do profeta Dr. David Alward, o líder do nosso ministério. Ele tem este estudo, e nós fizemos este estudo aqui, através do Espírito Santo, onde esses 5 componentes, eles têm um reflexo espiritual na trajetória do cristão. E todo cristão que está se preparando, todo cristão que está se arrependendo, é necessário passar por estes 5 componentes. A mirra, ela vai trazer a purificação. Nós estudamos com profundidade que a canela nos traz a obediência, a canela espiritual. Nós vimos que a cana espiritual nos traz o quebrantamento, para que assim possa vir aquele perfume nas narinas de Deus. Quanto mais você for quebrantado, mais este perfume vai ser exalado, não é verdade? Nós vimos que a cássia, ela apresenta a cura depois do quebrantamento, que Deus vai te exaltar no momento certo, depois que você obedeceu, depois que você foi purificado e separado, depois que o Espírito Santo houve aquela ação de quebrantamento do seu ser. Deus, ele vem com a cura, com a cássia, que vai trazer essa cura, e ele vai te levantar no momento certo. E por fim, o óleo, amados, que ele faz a ligação de todos os componentes, e ele traz a persistência. Quem tem o Espírito Santo, na mesma situação de quem não tem perece, quem não tem retrocede, mas você que tem, vai permanecer. Quando ninguém permanecer, vai avançar. Quando ninguém estiver avançando, porque o Espírito Santo está com você. Então esse foi um resumo da semana passada. E na semana retrasada, antes de nós irmos para Manaus, nós fizemos o estudo sobre como se permanecer no verdadeiro evangelho. No final, a nossa preciosa arcebispa nos deu uma palavra onde ela completou num nível superior, e hoje nós vamos fazer desta mesma forma. Nós vimos, amados, que é muito necessário a presença do Espírito Santo, que você tenha um real relacionamento com o Espírito Santo. E nós vimos e estudamos com profundidade que estes 4 pilares para que você tenha um relacionamento espiritual é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum e uma vida de adoração. O último tema que nós vamos estudar é a adoração. Nós já vimos a leitura da palavra e nós também já vimos sobre a vida de oração. E hoje, o tema da mensagem de hoje é sobre o jejum e sobre o deserto. Quantos aqui querem aprender sobre o jejum e sobre o deserto? Amados, quando nós falamos de jejum, é necessário associar a uma vida de separação, a um momento de solitude chamado deserto em nossas vidas. A solidão, ela é
Uma pessoa que está só, mas não por vontade própria, porque as condições trouxe para que ela ficasse só, e isso traz uma forma de negativa para a sua caminhada. Mas a solitude, diga solitude, ela é uma decisão de se separar por um período de tempo para que você se dedique ao jejum e à adoração. Então hoje nós vamos falar com profundidade sobre o tema jejum e vamos falar sobre o deserto, que é extremamente necessário. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o deserto é necessário para a sua caminhada cristã. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, vamos começar com o jejum. O jejum, amados, é um assunto pouco ensinado. Existem poucos ensinos que explicam o que é o jejum, por que o jejum, para que o jejum, como eu faço o jejum. E nós vemos que para a igreja, principalmente a igreja primitiva, era algo normal. Era algo do dia a dia, era algo que estava caminhando junto com a vida deles. E nós percebemos, amados, que a busca incessante do homem pelo conforto, pelo prazer, por saciar os seus desejos, por ter uma vida de conforto cada vez maior, foi tirando o jejum da vida do cristão pós-moderno. Se nós olharmos o retrato do mundo, podemos analisar que linhas teológicas, filosóficas, de 2 séculos para trás, iluminismo, modernismo, pós-modernismo, foi trazendo para o homem a necessidade do prazer, do conforto e do bem-estar. E isso entrou dentro da igreja e hoje nós vemos uma igreja atual fraca, que não consegue jejuar. E nós vamos ver o significado espiritual de tudo isso. Satanás, ao longo dos séculos, foi enganando a igreja, tentando trazer um conforto para a igreja, tirando ela do jejum e de uma vida de separação por um momento, de solitude, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa dizer sim a Deus e não aos homens. E nós vamos ver como o jejum foi importante na vida de tantos personagens bíblicos, na vida do nosso Senhor Jesus e na sua vida para a sua preparação. Quantos querem ir para Nova Jerusalém? É necessário o jejum, não é verdade, amados? Então nós vamos primeiro para o Sermão do Monte. O que Jesus fala sobre o jejum? Nós sabemos que Mateus capítulo 3 é o quê? O novo nascimento. João Batista, ele vem falando sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Finalizamos Mateus 3 com o batismo de Jesus Cristo, quer dizer, o nascimento do novo homem. Mateus 4, nós sabemos que Jesus é tentado, e depois nós vamos fazer um link com Lucas 4 também. Mas Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte. As bem-aventuranças. As palavras, muitos dizem, as mais disruptivas, poderosas de Jesus. Mas tudo que Jesus falou foi poderoso e foi maravilhoso. E o Sermão do Monte, ele vai de Mateus 5 a Mateus 7. Mateus 5, amados, é este novo nascimento, este novo homem. Como que ele se relaciona com o mundo, como ele impacta o mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Então tem as bem-aventuranças. Mateus 6 é como este novo nascimento agora se relaciona com Deus. Como esse novo nascimento tem uma vida cristã. E ele vai falar sobre o jejum, meus amados. Quantos aqui querem aprender sobre o jejum? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos, amados, para Mateus, capítulo 6. Deixa eu ver qual é o versículo exato sobre o jejum. Se alguém puder me ajudar também, eu agradeço. Aleluia. Aqui, versículo 16, ficou fácil aqui. Mateus capítulo 6, versículo 16. E aqui, o nosso Senhor Jesus, ele vai explicar, ele vai falar, quando vocês fizerem o jejum, quer dizer, é algo natural da igreja, é algo que constantemente a igreja deveria estar fazendo. Então ele vai dizer, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando Jesus vai explicar sobre o jejum, ele fala para não sermos hipócritas, não mostrarmos, porque este é um relacionamento com Deus. Por que o jejum? Para quê? Como se faz? Nós vamos entender hoje. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao Pai. Aqui já é um ensinamento tremendo, amados. O jejum, ele é um propósito espiritual. Ele não pode ser um propósito terreno. O jejum, ele é para o Pai. O começo e o início do conceito jejum, que vem em secreto. E seu Pai, que se vê em secreto, o recompensará. Versículo 19. Aí ele vai falando sobre os tesouros na terra e vai avançando sobre outros ensinos. Amados, o jejum, o significado dele é a ausência de comida ou bebida por um determinado tempo, por uma razão espiritual. Nunca é uma razão da terra. Nós vamos entender mais profundamente no espírito que esta ausência de alimento ou água, ou os dois, também vem acompanhado de solitude, de uma separação. A ausência até da fala, a ausência de ver coisas, de se separar, para que você possa ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, infelizmente, a igreja ela foi colocando o jejum numa caixinha. Eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Eu vou fazer, os católicos eu vou fazer na quaresma, eu paro de comer chocolate, um exemplo. Mas o jejum, ele é uma ausência de água, comida ou os dois, por um propósito espiritual, durante um período de tempo. E isso tem que ser acompanhado de uma vida de solitude. Mas por quê? Para quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que essa prática foi esquecida? Nós já vimos. Quer dizer, o homem, nesta nova configuração de querer o prazer, o conforto, tudo que vai tirar o prazer, tudo que vai tirar o conforto, tudo que vai falar sobre a morte do eu, o homem não quer mais. A igreja não quer mais. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que se ele mortificar a carne dele, Deus pode falar com ele. Da mesma forma que Deus falou com João Batista no deserto. Deus falou com Jesus no deserto. Deus falou com Elias no deserto. Deus falou com Moisés no deserto. E Deus vai falar com você no seu deserto. E vai te fortalecer. E vai te instruir. E vai quebrar você como a cana. Aleluia! Glória a Deus. Amados, o porquê fazer o jejum? Nós já sabemos o que é. A ausência de água e alimento, uma vida de solitude, um período de solitude, por um determinado tempo, por um propósito espiritual. Mas por que eu devo fazer o jejum? Por que Jesus, ele já fala assim, quando vocês forem fazer o jejum, quer dizer, já é do dia a dia de vocês sempre fazem o jejum? Quando forem fazer, não sejam hipócritas. O jejum é para o Pai, vertical, não é verdade? Mas o porquê? Para mortificar a carne. Diga, mortificar a carne. Quando eu me ausento da comida, da bebida, tenho uma solitude em oração e arrependimento, eu estou mortificando a minha carne. Eu estou triturando a minha carne. Eu estou dando vazão ao Espírito Santo. Para que quando chegar o momento, aquele impulso da carne seja segurado. Para quando chegar o momento, eu não responda como a carne responde ou como o mundo responde. Nós já vimos que os dois primeiros pilares é oração e leitura da palavra. Nós sabemos que a palavra, depois que a nossa preciosa arcebispa nos trouxe aquele entendimento maior, não é a Bíblia como está escrita, é o que está escrito dentro de você. Jesus, são essas palavras inteiras aqui, refletindo dentro do seu ser.
Esta é a palavra, não é verdade? Não é a Bíblia como a gente vê escrito. Não, é tudo que está escrito, refletindo dentro das suas atitudes, dos seus pensamentos, da intenção do seu coração. Então, amados, o jejum, ele é uma forma de eu me humilhar, diga humilhar, de me mortificar, de eu me rebaixar, me curvar, para que o Espírito possa ser enaltecido, para que o Espírito possa ser engrandecido, para que a sua vida tenha uma transformação e em muitos momentos, para que Deus fale com você, para que você ouça a voz de Deus. Então é muito crítico, amados, é muito crucial que nós tenhamos um lugar físico separado para o jejum e para a oração. Muitos têm o seu quarto de oração, o seu quarto de batalha, muitos têm o seu momento de adoração que já vem com jejum, que já vem com batalha. É importante que você também tenha um momento de parar de receber telefonemas, parar de interagir nos grupos de WhatsApp, parar de falar. Silêncio, quietude, solitude, para que você possa jejuar, orar e ouvir Deus falando com você. E para que você também seja fortalecido. Amados, a mortificação da carne é algo extremamente importante. Eu posso fazer jejum para emagrecer? Com certeza não. Eu posso fazer jejum e parar de comer uma coisa que eu gosto muito? Não. É a ausência de alimento, é a ausência de água, é a ausência e uma separação em solitude por um determinado período de tempo, aonde você vai ter um propósito espiritual. Amados, vocês percebem que a igreja pós-moderna, tanto evangélica como a católica, começaram a modernizar o jejum? Durante a quaresma eu vou parar de comer chocolate. Mas não tem uma separação de ouvir, de falar, não tem uma separação de pecado. E aí a hipocrisia, Satanás vai enganando. Não é que a igreja é má, é que ela foi enganada. Da mesma forma a igreja pós-moderna, evangélica. Eu quero fazer o jejum de Daniel. Amados, o período é o Espírito Santo que vai colocar dentro do seu coração. Daniel, ele fez o jejum de 21 dias porque ele foi respondido pelo anjo Gabriel em 21 dias. Mas você pode ser 40, 45 ou você pode ser uma semana. O Espírito Santo, ele vai te capacitando. E é uma relação entre você e o Pai. Nós sabemos que no Santo Ministério, quando o profeta do Senhor decreta jejum, ali é um objetivo espiritual de batalha. Ali é um objetivo espiritual de purificação. Em prol das almas da nação, em prol das almas do estado, em prol das almas da cidade. Nunca é em prol de alguma coisa da terra. Nunca é de alguma coisa financeira, alguma coisa material. Então, amados, por que fazer o jejum? O que nós já sabemos, o que é. Por que fazer? Para mortificar a sua carne. Para humilhar o seu ser. Para você se separar em oração, parar de falar, ouvir em alguns momentos, interagir nos grupos de WhatsApp, se aquietar. Orar, jejuar, adorar e Deus vai falar com você. Quantos já fizeram uma experiência dessa em alguma época da sua vida e tiveram uma resposta tremenda de Deus? Muitas pessoas, amados. Muitas pessoas. O jejum, quando ele começa a tomar uma prática na sua vida, e aqui eu quero me arrepender também diante dessa Santa Assembleia, porque o Espírito Santo já me constrangeu. Eu jejuo muito menos do que eu deveria jejuar. E eu quero aqui me arrepender perante essa Santa Assembleia de estar pregando sem fazer o quanto eu deveria fazer. E eu peço perdão ao Senhor por causa disso. Mas eu vou mudar a partir desse momento que o Espírito Santo me constrangeu aqui hoje. Amados, é importantíssimo o jejum. E a Bíblia vai mostrar que quanto mais você se apequena, quanto mais a cana espiritual é quebrada na sua vida, mais você vai ouvir a voz de Deus.
As pessoas que estão cheias do mundo, se acumulando do mundo, ouvindo o mundo, comendo e se alimentando do mundo, ela consegue ouvir a voz de Deus, sim ou não? Jesus se separava muitas vezes. Ele jejuava muitas vezes. Vamos seguir o nosso mestre em tudo. Por que jejuar? Para mortificar a sua carne e você não responder como a carne responde. Pelo contrário, você escolher a decisão de Deus nas situações e não da dos homens. Amém? Isso vem acompanhado de oração. Isso vem acompanhado de leitura da palavra. E o jejum hoje vai ser uma prática de todos nós. Quantos aqui vão começar a jejuar a partir do dia de hoje? Eu quero jejuar mais. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 35, versículo 13. E aqui nós vamos ver este ato de humilhação, de morte do eu. Esta é uma expressão que eu estou morrendo diante do Deus vivo. Contudo, quando estavam doentes, eu me vesti de pano de saco, humilhei-me com jejum. Um ato de humilhação do eu. Mas a minha oração retornava sem resposta. Aqui é um momento que nós sabemos que aconteceu na vida de Davi. E depois nós sabemos que Deus respondeu para ele. Mas amados, o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele sabia que ele precisava se humilhar com o jejum. Então é um ato de humilhação perante o nosso Deus, para que mortifique a sua e a minha carne. Joel, capítulo 2, versículo 12, para nós avançarmos neste estudo. O jejum, por que jejuar? Para que jejuar? Agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Um ato de clamor. Pouquíssimas igrejas você vê as pessoas levantando um clamor verdadeiro, de humilhação perante o Deus vivo. Hoje as orações como é que são? Você vai vencer, transbordar, você vai avançar, ninguém vai te derrotar. É você. E nós vemos aqui o profeta menor Joel, como Davi o rei, como vários outros profetas falando, ou personagens como Esther e Daniel, que nós vamos ver, falando sobre a humilhação, esse período de quebrantamento interno, chamado jejum. Vamos ver o precioso Neemias também, Neemias capítulo 1, versículo 4. O jejum então é um ato de mortificação da minha carne. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando Neemias ele começou a se quebrantar e chorar, porque o seu povo estava sendo humilhado, ele queria reconstruir, queria ajudar, ele começou a chorar, se humilhar, jejuar. E aí o rei chama ele, por que você está chorando? E ele, que era um copeiro, foi um dos responsáveis por reconstruir os muros de Jerusalém. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, não menospreze os pequenos começos. Amados, o jejum é tão importante, ele é tão importante, que a Bíblia ela não fala de um período na lei, você tem que jejuar assim, porque é um relacionamento seu com Deus. Qual é o período que eu preciso jejuar? Deus vai falar no seu coração. Deus vai quebrantar você. Mas no Antigo Testamento só tinha um dia que a Bíblia falava que tinha que jejuar. Nós não vamos ler aqui para dar uma cadência maior, mas em Levítico 16, 29, no dia do Yom Kippur, o dia da aspersão, o dia da expiação dos pecados, o dia que o sumo sacerdote ele entrava no Santos dos Santos para apresentar o pecado de toda a nação. Aquele dia era a separação absoluta. O que isso explica para mim e para você? Que quando eu quero ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, que é santo, eu preciso me separar em jejum. Da mesma forma, o jejum tem que ser uma atitude voluntária. Não seja igual aos hipócritas que jejuam num período determinado.
Não seja igual aos hipócritas que jejuem e contem para todo mundo. É uma ação voluntária. Está difícil eu me conectar com Deus. Este momento que eu estou passando de deserto é muito forte. Essa situação que foi apresentada para mim é impossível. Eu preciso do Espírito Santo. Eu começo a jejuar. Eu começo a me quebrantar. E o Espírito Santo fala comigo. Aleluia! Glória a Deus! É um ato de purificação, meus amados. Mateus capítulo 17, dos versículos de 14 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 17, de 14 a 21. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 17, dos versículos de 14 a 21. E aqui nós vamos entender, amados. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Olha a repreensão. Dura. Eram os discípulos. Jesus é amor, mas ele é justiça também. Tem hora que tem que repreender. O verdadeiro evangelho, ele fala da repreensão. O evangelho pós-moderno, ele só te exalta e você não consegue se autoexaminar, refletir. Jesus repreendeu seriamente os apóstolos. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Jesus Cristo, que não teve um pecado, ele foi lá e repreendeu os apóstolos. Da mesma forma que ele repreendeu Pedro, quando Pedro falou: não vou deixar ninguém, o senhor não vai ser crucificado, afaste-se de mim, Satanás. O filho do homem chamando você de Satanás? Por quê? O temor do Pai, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele tinha que repreender a atitude de Pedro. E na sua vida, você precisa repreender os seus filhos, repreender as pessoas, isolado, sem plateia, com amor, com sabedoria. Mas hoje, a criança pós-moderna não pode mais repreender. Aí você vai na psicologia, primeira vez que uma geração é mais inferiormente intelectualmente do que a geração atual. Primeira vez que os filhos são mais inferiores intelectualmente que os pais. Por quê? Tudo pode. Criança pode tudo. Ninguém repreende, não tem limite para nada. O mesmo pecado que era há 1000 anos atrás é o mesmo pecado no dia de hoje. Precisamos estar atentos para isso, amém? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Olha o significado da purificação do jejum. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade eu vos digo, se tiver a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá. E ele irá, e nada será impossível para vocês. Versículo 21. Não tem? Eu posso ler aqui. Ele vai dizer que esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Vamos lá, Mateus 17, versículo 21. Já está, isso. Aleluia. Mas esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Então diga para a pessoa do seu lado: jejum é purificação. Então, amados, é uma mortificação do eu, uma purificação do nosso ser, para que você esteja cada vez mais próximos de Deus. Um ato voluntário, não pode ser mecânico, tem que ser genuíno. Tem que ser acompanhado de solitude, separação totalmente intencional de você. Para você poder ter uma vida de oração. Resposta. Amados, tem muitas situações na Bíblia e nós vamos ver algumas antes de elevar o nível espiritual da nossa pregação.
Nós vamos ver o profeta Jonas. Quantos aqui sabem que Jonas entrou em Nínive e Nínive se arrependeu? Nós sabemos que Nínive era a cidade dos assírios, o povo um dos mais brutos, se não o mais bruto da época. Eles entravam numa cidade, matavam todo mundo e colocavam as cabeças numa lança. Eles eram um povo bruto, cruel. Deus aparece para Jonas e fala: Jonas, entre em Nínive, cidade dos assírios, e pregue o arrependimento lá. E o profeta Jonas, ele não quis ir. Deu uma volta de peixe, a gente fala, né? Porque nós sabemos que quando Deus tem um chamado para você, não adianta fazer igual o profeta Jonas. Ele pegou um barco na direção oposta. Jogaram ele no mar. Ele mesmo sabia que a tempestade estava acontecendo por causa dele. E um peixe engoliu ele. E levou ele aonde? Perto de Nínive. A Bíblia vai dizer, amados, que ele percorreu 1/3 da cidade andando, pregando arrependimento. A cidade inteira se converteu. E olha o que eles fizeram, amados, neste dia. Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10. Eu vou contar o contexto para ficar mais rápida a nossa pregação. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam o quê? Jejum e se vestiram de pano de saco. Humilhação. Quando o rei de Nínive ouviu que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais e o seu gado e os seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem cobrir-se de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. O jejum também é uma separação dos maus caminhos. Eu posso jejuar e continuar assistindo filme de ação, de vingança, de sexo explícito? Sim ou não? Eu posso jejuar e fofocar das pessoas, falar mal das pessoas por trás? Eu posso jejuar e fazer aquelas mentirinhas que Satanás enganou a sociedade pós-moderna, que é chamada de mentira branca? Ah, você está na esquina, você não está. Ah, eu estou aqui na esquina. Ah, eu preciso mentir naquela situação, na reunião, senão eu vou perder um negócio de 50 mil reais. Ah, mas a mentira pequena é pequena. Amados, Jesus fala se mentira tem pequeno ou tem grande? Mentira é mentira. E a Bíblia diz, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Continuando aqui, meus amados, vamos lá. Jonas, nós estávamos no versículo 8 ou 9? Perfeito. Perfeito, versículo 9. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Versículo 10, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, o que ele fez? Voltou atrás e não destruiu a cidade que tinha ameaçado. É muito importante, amados, que o jejum, ele vai ajudar você em questões espirituais sérias, muito sérias, que estava vindo o juízo de Deus para a cidade. Deus ia destruir a cidade de Nínive inteira. Interessante que os historiadores não acreditavam que Nínive existia, né? Porque ela é falada tantas vezes na Bíblia e foram descobrir há 4 décadas atrás. Quando descobriram o tamanho da cidade de Nínive, os historiadores falaram, nossa, existiu Nínive mesmo. Você precisou dos historiadores para acreditar que Nínive existiu? Eu não preciso, nós não precisamos, amém? Glória a Deus. Daniel fez um jejum. Eu vou explicar o contexto. Ele estava lendo os pergaminhos de Jeremias e ele estava no exílio na Babilônia. Ele estava no exílio de Israel, na verdade. E ele sabia que aquele exílio, pela profecia do profeta Jeremias, ia demorar só 70 anos, não ia passar de 70. Quando ele viu que estava se cumprindo os 70 anos, ele começou a jejuar e perguntar até quando que eles iam ter este juízo.
E ele começou a se arrepender. Então, Daniel 9, amados, é um capítulo da Bíblia que fala sobre arrependimento. Ele se arrependeu por ele, pela nação, pelos antepassados. Quer dizer, você pode se arrepender sim, pela nação do Brasil. E Daniel, capítulo 9, dos versículos de 2 a 3, ele começa a fazer esse jejum e oração. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada pelo profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então voltei-me para o Senhor e supliquei a Ele, com jejum e oração, oração e jejum. Também vesti-me de pano de saco e coloquei cinzas sobre a minha cabeça. Ele começa aquele tremendo arrependimento que ele fala sobre toda a nação, sobre ele, sobre os descendentes, sobre os erros de Israel. E no versículo 20, olha o que acontece depois de 21 dias. Versículo 20, mesmo capítulo. Continuei a orar e confessar o quê? O meu pecado e do meu povo. Ó, se arrependendo pelo povo. Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, diga ao anjo, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele foi respondido. E ali, Gabriel fala sobre as 70 semanas de Daniel, fala sobre a tribulação, grande tribulação. Daniel ele estava no Antigo Testamento, ele foi o único profeta que viu até o Apocalipse. Por quê? Jejum, oração. Agora uma pergunta, Deus conversou com Daniel? Através do anjo, não é? Deus vai conversar com você no seu momento de deserto, no seu momento de jejum? Em nome de Jesus. Amém? Por último, a Esther, amados. A rainha Esther. Eu vou contar o contexto rápido. Por que ela pediu oração? Existia um homem chamado Amã, que era um dos principais conselheiros do rei, Xerxes. Nós sabemos que eles eram os persas que dominaram o mundo inteiro na época. E Israel era um dos reinos do reinado de Xerxes. Do rei Assuero, em algumas versões diz. Amados, Amã, ele percebeu que Mordecai, que era um hebreu, primo de Esther, que era a rainha, este Mordecai, ele não se curvava, ele não obedecia às questões do reinado persa e também não reconhecia a autoridade de Amã. Então ele faz um conchavo com os seus companheiros ali e eles resolvem destruir a nação de Israel. Ele chega para o rei e fala, o que você fará com um povo que não se submete a sua autoridade? Aí ele fala assim, ó, se o senhor destruir, eu vou te dar uma oferta. O rei pega o anel dele e passa para o Amã e fala, pode fazer o que você quiser com esse povo. E o rei não sabia que Esther fazia parte desse povo, que era uma rainha. Amados, continua toda essa sequência. E Mordecai, numa situação, consegue falar com a Esther, porque a Esther acha estranho que ele está vestido de pano de saco. E quando a Esther sabe que existia um decreto para matar todo o povo judeu, inclusive ela, e que estava assinado com o anel do rei, nessa situação, o que ela vai fazer? Esther, capítulos 16, já vamos, capítulo 4, versículo 16, já vamos mais para o final, porque nós temos muito entendimento sobre o tema jejum ainda, meus amados, em nome de Jesus. Olha o que Esther vai dizer a todo o povo judeu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã. E o quê? Jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Quem que falou que era 3 dias e 3 noites? Estava na lei? Não. O Espírito Santo falou com ela. Ela estava ali, era um ato voluntário. Tem que ser voluntário, tem que ser verdadeiro o jejum. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ninguém poderia aparecer na presença do rei sem ser anunciado, senão era morte, inclusive a rainha. Mas ela aparece durante a presença, faz um convite para ela ir num banquete. Aos passos que o rei fica sabendo que Mordecai foi um que denunciou que existiam pessoas que estavam tramando algo contra o rei.
E amados, no final da história, o rei, ele exalta Mordecai, ele decreta o juízo de morte para Amã, e a rainha Esther foi extremamente essencial para toda essa etapa. Mas por quê? Ela teve um momento de humilhação, jejum, quebrantamento. E isso é muito importante. O apóstolo Paulo vai dizer, amados, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É muito importante o jejum. Amém? Agora vamos para uma parte mais espiritual e depois nós vamos encerrar a nossa ministração. Amados, Jesus Cristo, depois que ele foi batizado em Mateus capítulo 3, exatamente depois, só coloca aqui rapidamente Mateus 4:1. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, depois que ele foi batizado, quer dizer, depois que ele foi ungido, o próprio Espírito de Deus levou ele para ser tentado. Foi o diabo que levou ele? Foi Deus. Então, amados, o deserto é extremamente necessário para a sua vida. O deserto, e não tem problema nenhum ser tentado, faz parte do processo do cristão você passar por tentação. No momento no deserto, Deus vai trabalhar com você. Deus vai provar você. Deus vai fortificar você. Deus vai destruir a sua carne, como ele destruiu a carne dos todos os israelitas no deserto durante os 40 anos, quando saíram do Egito. Toda a carne que era desobediente, ele destruiu. Só entrou quem era obediente na terra prometida. Quando você estiver no seu deserto, Deus vai trabalhar com você. Ele vai destruir a sua carne. Mas ele vai gerar algo dentro de você que nem você mesmo sabia que estava dentro de você. Ele vai exaltar uma parte de você, uma resiliência, uma persistência, para você conseguir chegar no reino dos céus. Então o jejum, a solitude é muito importante. Óbvio que muitas pessoas vão dizer o quê? Nossa, está sendo muito difícil esse deserto. Pessoas choram, pessoas falam para Deus, mas por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus sabe que aquele deserto, da mesma forma que foi importante para Jesus, da mesma forma que foi importante para Moisés, da mesma forma que foi importante para Elias, da mesma forma é importante para você. Algumas pessoas passam por momentos materiais difíceis e às vezes ela não atinge aquela meta material e começa a se frustrar, a chorar. Duas coisas que a Bíblia tem a dizer para você. Primeiro, Deus, ele é capaz de prover tudo. E segundo, em algumas vezes, Deus está tratando com você para você construir tesouros espirituais no céu. Todo deserto é importante para a sua caminhada cristã. O que é importante de tudo isso do deserto? Aprender. O que este deserto trouxe para a minha vida cristã? O que este deserto, essa tentação, o que isso trouxe para a minha caminhada rumo ao reino celestial? Deus quer provar, não tem problema nenhum. Ele foi provado no deserto. Mateus 4:1, o Espírito levou Jesus no deserto. Depois que ele foi testado, se nós formos para Mateus 4:6, o inimigo vai dizer para Jesus, pule daqui, né? Vamos lá, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão nas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu com as escrituras, também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando Satanás começou a tentar Jesus, e ele foi levado lá pelo Espírito de Deus, e Jesus começou jejuando, no deserto, começou a responder, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele já começou a destruição de Satanás ali. E já começou a cumprir a profecia de Gênesis 3:15 ali. Ele já começou a entender através do Espírito que Satanás, obviamente, ele já sabia que conhece a palavra. Quando ele respondia com a palavra, quando Jesus voltava na palavra,
Satanás corria dele. O momento de deserto foi extremamente necessário para que Jesus conseguisse fazer o seu ultimate sacrifice, o supremo sacrifício. O deserto o capacitou. Se nós lermos Mateus 4,17, depois que ele sai, nós vamos ver Lucas 4 e Mateus 4. Os dois falam sobre o deserto, amém? Sabemos que o evangelho de Mateus, ele não segue uma linha cronológica, ele agrupa temas. E Lucas já segue um pouco mais a cronologia. Mas, quando Jesus sai do deserto, no livro de Mateus, a partir de então, olha como o deserto é importante. Jesus começou a anunciar a sua mensagem. A mensagem é de quem? É dele. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois que Jesus passou pelo deserto, ele começou a avançar com o seu chamado e para aquilo que Deus o capacitou. Depois que você passar o seu deserto em jejum e oração, Deus vai te capacitar para você passar pelo seu chamado. Moisés, ele ficou 40 anos no deserto antes de voltar para o Egito, amém? Depois que ele passou pelo deserto, Deus podia usar ele para ir lá e libertar o povo judeu. O deserto, ele é necessário. Ele nos ensina muito. O deserto, ele é totalmente direcionado por Deus. Será que é o inimigo que está fazendo eu passar por esse deserto? Não. É Deus que está trabalhando com você e fortalecendo coisas que você nem imaginou que tinham em você. Amados, se nós formos para o livro de Lucas, capítulo 4, Lucas também fala do deserto. Mas se nós formos para os versículos 18, 19, ele vai dizer que depois do deserto, ele vai para Jerusalém e ele repete Isaías 61, de 1 a 3. Quer dizer, ele vai falar sobre a missão dele. Então, depois que você passar pelo deserto, Deus vai te usar para você fazer a sua missão. Então, Jesus, ele lá em Nazaré, ele abre o livro de Isaías 61 e começa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Depois que ele foi tentado, ele começou a cumprir o seu propósito. A tentação é importante, amados. O deserto é importante. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertados. E o que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Amados, nós precisamos entender a importância do deserto. Ele é absolutamente necessário, amados, para a sua vida cristã. A sua separação em solitude, de não ouvir nada, de não escutar nada, de sair daquele grupo de WhatsApp por um momento, de parar de ouvir as coisas do mundo, se aquietar em humilhação e jejum, é importantíssimo para você cumprir o papel que Deus te destinou. Aleluia! Glória a Deus! Amados, Elias, ele passou uma vez pelo deserto, Deus trabalhou com ele. Depois ele passou uma segunda vez no deserto e Deus levou ele para um outro nível. O Espírito de Deus foi trazendo Elias para o Monte Horebe. É exatamente esse o ponto de conexão entre Moisés e Elias. Deus falou com Moisés no Monte Horebe. Deus falou com Elias no Monte Horebe. Depois que Deus falou com Elias, Elias cumpriu o propósito dele. Que era o quê? Purificar o sacerdócio. Depois que Deus falou com Moisés no Monte Horebe, no deserto, ele conseguiu cumprir o seu propósito, que era libertar o povo judeu. Depois que você passar o seu deserto, Deus vai conversar com você e vai instruir qual é o seu propósito celestial. Quantos aqui querem chegar na Nova Jerusalém celestial? Por fim, meus amados, nós vamos entender. Se nós formos para Lucas, podemos avançar
para a gente dar uma cadência maior no nosso estudo, vamos para Lucas 9, dos versículos de 28 a 31. Ali é outro momento que Deus leva Jesus para o deserto. É importante nós sabermos que ali ele vai para um monte, o Monte da Transfiguração, mas ele estava em separação. E olha o que acontece nesse momento. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Diga, separação. Solitude, fale, solitude. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transfigurada. Essas semelhanças das roupas é tremendo, né? E suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Olha, Apocalipse 19, 9. Perfeito. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Mais uma vez, Deus leva Jesus para o deserto, para um monte em separação. Dessa vez era um monte. Começa a preparar Jesus para quê? Para o seu sacrifício supremo. Versículo 31. E tinham um aspecto glorioso e falavam sobre o quê? A partida de Jesus. Jesus estava também se perguntando: como eu faço esse sacrifício? Como Deus vai me ajudar? Qual é o momento? Como eu vou entender? Como eu devo avançar? O que devo fazer? E nesse momento de oração, de solitude, Deus envia o esquadrão celestial, Moisés e Elias. Esquadrão infalível, que nunca erra. E que, só Jesus que não erra, né? O esquadrão que nunca perde, melhor dizendo, com o Espírito Santo. Manda para ele. E eles começam a explicar para Jesus como vai acontecer, como o Espírito Santo vai te capacitar, como você deve agir, o que tem por vir pela frente. Neste momento, quando você estiver no seu deserto, em solitude, Deus vai falar com você, vai te capacitar. Qual decisão eu tenho que tomar? O que eu faço primeiro? Que caminho? Qual é a postura? Tudo isso acontece, amados, para um propósito celestial. É muito importante nos separarmos da cobiça material, amados. O profeta do Senhor diz que Deus levou ele a jejuns também de fala, de não ouvir ninguém, de separar 100%. Jesus também vai trazer isso para você. Se nós olharmos a vida do americano, minha casa, igual o arcebispo orou, né? Meu carro, esse pedaço de terra é meu. Eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Se colocarmos na nossa vida pessoal, eu quero aquele emprego, esta posição, eu quero ser reconhecido, meu filho tem que estudar em Harvard, eu quero viajar o mundo inteiro. Eu. Quando você começa uma vida de humilhação e de jejum, você começa a se purificar dessas coisas. Você começa a focar na vida eterna. Na hora do vamos ver, você fala sim a Deus e não aos homens. Como que eu posso me preparar para o arrebatamento da igreja? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, mas uma vida de jejum, sabendo que o deserto é extremamente necessário para você chegar. Como Jesus venceu, como Moisés venceu através do deserto. O deserto é necessário para você conseguir ser aprovado naquele grande dia. Aleluia! Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, para concluir e fazer a oração final e a bênção final, eu tenho a honra de convidar a nossa amada e preciosa arcebispa sênior Luciane de Toledo para concluir esta palavra sobre o deserto, sobre a solitude e também sobre o jejum e fazer a bênção sacerdotal em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A vida cristã é uma vida real, é uma vida dinâmica, é uma vida
que transcende qualquer coisa que esse mundo jamais conheceu. São metas diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes e formas também diferentes de alcançar, né? Mas como o amado bispo Conrado disse, né? Ai, meu Deus, sempre tem um nível. Quando eu comecei minha vida cristã, comecei querendo tudo, praticar tudo. Saí feito doida. Eu vi a Deus, Ele me visitou. 1996. Me levou no céu. Eu vi Jesus como um rei. Eu não conhecia muito Jesus, era católica. Me levou no inferno. Eu vi o diabo que eu pensei que não existisse. E a próxima palavra foi: você está vendo este monte? Sobe e sobe correndo. E às vezes, recentemente, uma pessoa me perguntou: como é que é Jesus? Como é que é o diabo? Eu disse: não, a experiência que eu tive com Deus foi uma experiência espiritual subjetiva. Eu não vi, eu sei que eu vi. É muito diferente. É uma convicção muito maior do que uma visão que eu posso descrever fisicamente. E a minha vida mudou completamente, ninguém nunca mais me conheceu, eu comecei uma fuga para Deus. Alguém que estava morto e ressuscitou. Alguém que estava perdido e foi achado. Então eu comecei querendo tudo, aprender tudo, pegar todos estes pontos. E por isso que agora eu vou levar no outro nível. Como foi dito, verdadeiramente, toda a vida cristã verdadeira, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então Deus, Ele é um Deus tremendo. Ele exclui qualquer possibilidade de rituais mortos e de obras mortas. Ou seja, é este jejum, é deste jeito porque está na Bíblia assim. Aqueles que são filhos de Deus, Romanos 8, são guiados pelo Espírito de Deus. É um momento, ninguém está jejuando e Deus te instrui, não coma. Não coma. Você não vai falar para todo mundo: gente, é para jejuar ou não? Gente, Deus me mandou jejuar. Deus instruiu você. Ele queria te levar num outro nível. Portanto, andar com Deus e ter comunhão com Deus é indispensável. Somente vão atingir o objetivo da sua vida, a razão pela qual você existe e está nesta terra, se você decidir de todo o coração entender que naquele dia, na eternidade, vai ser muito importante você comparecer diante de Deus, sabendo que você cumpriu o que Ele tinha para você. Muda totalmente a nossa vida. Então, quando eu comecei, vou falar do jejum. Comecei com jejum. Fazia parte de um grupo pequeno, eu não podia entrar numa igreja, infelizmente, ou felizmente, eu fui proibida, mas eu fazia parte de um grupo durante a semana, ninguém sabia que eu frequentava, e esse grupo jejuava muito. Mas quando eu comecei a ter a minha vida com Deus, comecei a me fechar com Deus, eu entendi que existe algo muito mais importante do que jejum. Existe algo que se chama vida jejuada. Eu nunca tinha ouvido este termo. Isto me veio pelo Senhor. Eu não quero de você um jejum temporário, como está escrito. Você deixa de comer por um tempo, aflige a sua alma e depois sai e vive sua vida normalmente. Amados, todos nós viemos de um grupo ou de uma igreja que às vezes as pessoas tinham as suas práticas. Eu conheço pessoas que praticavam isso. Mas elas mesmas admitem, era uma prática, não mudou a vida delas. Não teve poder.
Então o jejum, ele só tem o efeito quando é uma instrução de Deus verdadeiramente e não uma prática religiosa. Então, quando você entra num propósito eterno que Deus te coloca de vida jejuada, você vai entender que não é um jejum de um dia, nem 2, nem 40. É a sua vida inteira. E aí você vai entender que o jejum não se refere à comida física. Se refere à forma como você se separa, primeiro, do mundo, do pecado. E você vai vencendo em níveis a carne e finalmente o diabo. Então, aqueles que estão se preparando, eu vou fazer uma comparação com alguém que está se preparando para uma cirurgia. Eu não entendo muito disso, porque isso também é um assunto que eu deixei para lá. Mas quem está fazendo, vai fazer uma cirurgia difícil. Envolve todo um processo de preparação, não é? Às vezes você começa meses antes a deixar de comer algumas coisas, a ter algumas práticas físicas ou deixar algumas práticas físicas. Você começa a fazer uma série de exames. Aqueles que estão se preparando para a vida eterna, eles estão em um processo de preparação. Por isso que a vida cristã não se compara a nada que você vê hoje. Nada. É uma comunidade celestial na terra. É um grupo de pessoas que foram desarraigados deste mundo, transportados para um local espiritual que se chama Reino do Filho do Seu Amor. Antes você era dominado pelo reino do mundo, o mundo reinava sobre você. De repente Deus te tira disso e te coloca no lugar onde o Senhor é o teu rei, onde a lei dele é a que vale para você, aonde a realidade espiritual tornou-se real para você. Então, me perdoem, mas sempre tem que levar num nível para não ficarmos aqui. Mas tudo começa com passinhos de bebê, mas começa com uma decisão. Amém. Me foi solicitado que eu fizesse um breve relato do que está acontecendo em Jerusalém. Amém. Eu realmente encorajo todos a viver este momento deste ministério. Ouçam o que eu vou dizer, todos os que estão aqui e os que estão nos acompanhando. Vocês não estão em um ministério normal desta terra. Este ministério, este povo, não é como todo mundo lá fora. Este ministério tem propósito, tem alvo, tem objetivo, tem padrões determinados. Este ministério é para pessoas sérias, é para pessoas que sabem que elas são de Deus, que elas foram escolhidas. É para pessoas que sabem que este mundo aqui vai passar e que tudo aí fora está contaminado. Serão poucos? Eu espero que não. Francamente, espero que não. Mas este ministério é o ministério do caminho estreito. Amém. Aquele caminho escondido que poucos encontram e menos ainda são os que caminham por ele. Mas nós vamos caminhar por ele até o fim, amém? Porque o Senhor nos escolheu para esta hora e nós queremos uma multidão de brasileiros entrando no céu. Aleluia! Amados, na verdade, o que aconteceu aqui é que repentinamente, o Senhor fez uma mudança neste ministério. O que aconteceu é que este ministério era uma preparação para a igreja dos gentios, anunciando que o tempo dos gentios estava prestes a acabar.
Então a mensagem aqui deste profeta que Deus levantou neste tempo, ele foi prometido na Bíblia que ele viria. Então, neste momento, nós estamos aprendendo como nos prepararmos para o reino de Deus, sabendo que na Bíblia prometeu que Deus levaria o seu povo. Quem já morreu hoje já está determinado se vai subir ou não. A preparação da igreja dos gentios é uma, e nós estamos ouvindo: arrependam-se, separem-se, andem em santidade e em justiça. Jesus pode chegar a qualquer momento e sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas de repente o líder deste ministério, aquele que Deus enviou para preparar a noiva de Cristo, então quando você vê, ele repentina e secretamente foi levado a Israel. E quando chega em Israel, amados, ouça o que eu vou dizer. Eu estava sentada lá e contemplando. Aqui nós aprendemos como viver a nossa própria vida com Deus. Como se preparar, como andar com Deus. Eu preciso atender. Mas, e para os judeus, qual é a mensagem? Preparem-se para a tribulação. Aleluia, amados, glória a Deus. Muito obrigado, preciosa arcebispa Luciane Toledo. E eu vou concluir aqui então, meus amados. Já são 12:30 praticamente. Eu quero agradecer demais o tempo de vocês. Amados, em Israel, o profeta do Senhor, ele pisou os seus pés lá. Está se encontrando com muitas autoridades eclesiásticas, messiânicas, e também autoridades governamentais. Entre eles, já está muito alinhado até uma reunião com o próprio Benjamin Netanyahu. Fora isso, meus amados, esta semana que vem, ele vai começar a encontrar autoridades eclesiásticas ortodoxas, judeus que não são messiânicos, e tudo isso, todo este povo judeu, dado a este cenário e as profecias cumpridas que ele deu mediante Israel, começa a acompanhar o profeta mais de perto. Começa a temer as profecias. E tudo isso está sincronizadamente alinhado com a volta de Jesus. O tempo está próximo. Precisamos nos arrepender, buscar a santidade e encorajar uns aos outros no caminho da boa nova de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar para nós fazermos a nossa bênção final. Quero agradecer demais às mães que trouxeram seus bebês, a preciosa Tayla junto com a Eloá e todos que vieram aqui à frente. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a tua face e nos dê a tua paz. A paz que excede o entendimento, pelo poder maravilhoso e santo do nome perfeito de Jesus. Amém e amém, Jesus. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Shalom, a paz do Senhor.